Olá, queridos amigos sintonizados na STV News, Rede Smart de Comunicação. Falamos ao vivo agora para todo o Brasil, esse programa que cresce em credibilidade, reciprocidade e audiência. Aos mais de 196 países conectados com as nossas afiliadas. É um prazer e um orgulho fazer parte dessa rede de comunicação, uma das maiores do Brasil, com um alcance significativo nesses últimos vídeos que nós postamos nas nossas lives. Mais de 100 mil pessoas alcançadas. É um orgulho, um privilégio e uma responsabilidade. E hoje nós temos assuntos polêmicos, atuais, contemporâneos e também, principalmente, vivendo essa política tumultuada que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Nós vamos comentar sobre vários assuntos, mas nós temos um convidado ilustre hoje, que é o Fabiano Lopes, da cidade de Carapicuíba, primeiro suplente, líder comunitário, com uma atuação fantástica nessa cidade, muitas demandas e muitos projetos conquistados, realizados. E antes de dar as boas-vindas aos nossos queridos amigos, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Compartilhe o máximo que você puder. Inscreva-se nas nossas plataformas digitais. @RCTV News, no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as nossas plataformas digitais. Até no TikTok também, nós estamos compartilhando tudo, porque você merece receber informação com responsabilidade. Ao meu lado esquerdo, ao seu lado direito da tela, mais uma vez comigo, o nosso jornalista fixo, Júlio. Seja bem-vindo mais uma vez e hoje promete. Vou falar nem boa tarde, né, apesar do horário. Mas olá mais uma vez a todos, obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela credibilidade que nem o Roberto acabou de dizer junto a essa programação. Nós ficamos muito gratos nesses 4 primeiros programas, né, Roberto? 5º programa? Quinto programa. Temos essa audiência, esse retorno tão recíproco e, de certa forma, não tão esperado, apesar desse primeiro início. Não esperávamos ter esse resultado tão positivo. Nós agradecemos a você e vamos tentar mais uma vez, dentro do bom senso, dentro da melhor forma possível, expressar e trazer as nossas opiniões sobre as pautas do dia. Sem dúvida nenhuma. Eu muito querida, pela qual tenho muito carinho e respeito. Já estive lá várias oportunidades, fazendo matérias, várias empreitadas. Fabiano, seja muito bem-vindo ao RCTV News. Obrigado a você pelo convite, nosso grupo aí, e obrigado aí à população que está aí nos assistindo. Deus abençoe a todos aí e vamos fazer um bate-bola aqui bem legal, para que nós possamos aí atender a expectativa do público, né? Sem dúvida nenhuma. Fabiano, antes de entrar nos assuntos mais polêmicos, que são muitos hoje, vamos falar sobre o pedido de prisão do querido Siqueira, apresentador, inclusive muito sucesso lá em Manaus, em toda a região do norte, ali, Amazonas, retransmite seu programa lá também na Rede TV, está sendo acusado aí de racismo, enfim, complicado. Mas a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Vamos falar sobre o Gilmar Mendes, que disse que o Brasil era governado no porão, né, por pessoas do porão. Depois eu vou tentar entender o que ele quis dizer com isso. E vou falar também sobre a Operação Tabajara. Alexandre de Moraes encabeçando mais uma operação que envolve esse suposta tentativa de golpe contra o governo Lula. Mas antes de entrar nesses temas polêmicos, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória na cidade de Carapicuíba. Bom, eu sou um líder comunitário ali da região do Vila Helena, Marilu, aquela região ali da aldeia de Carapicuíba. Esse ano nós estamos completando aí 23 anos de líder comunitário e é sempre um desafio, né? Sempre um desafio. É uma cidade muito boa de trabalhar porque exige muito do líder comunitário, porque precisa de muita coisa, né? E nós temos ali uma comunidade simpática, porém simples, né? Então nós temos aí um trabalho muito grande para realizado e para realizar. Você acredita que a cidade de Carapicuíba, ela vive uma gestão, do ponto de vista da governabilidade, uma gestão que vem de encontro com a realidade da sociedade de Carapicuíba? O carapicuibano está feliz com a gestão Marcos Neves? Olha, eu vou ser sincero para você, viu? Em relação à governabilidade do momento lá de Carapicuíba,
sendo assim, bem assim, aplausível. A população tem aceitado bastante, mesmo porque o que está acontecendo lá é coisas que nunca aconteceu em uma gestão, na gestão pública, né? Então, eu creio que a população está assim, eu creio sim que a população está mesmo animada e feliz, né? Mesmo porque as coisas estão acontecendo, né? As coisas estão acontecendo. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas nós temos aí muita coisa acontecendo as boas. Inclusive uma situação pela qual eu nunca vi na cidade foi o SEAC que foi construído ali no Planalto. Aquele SEAC ali foi assim, um marco que está acontecendo ali, né? É uma situação muito bem aceita pela população. O que seria o SEAC? Só para o pessoal entender em casa. O SEAC é um centro de ginásio, ali nós temos ginásio, nós temos ali piscina, escolas, nós atendemos ali 1.000 pessoas, 1.000 crianças, né? No caso, estudam ali. Como o céu, né? Isso, como se fosse exatamente o mesmo formato do céu. Certo. E não só ali, mas também está acontecendo também esse SEAC na Coab 2, está acontecendo também no Ariston. Então, é uma gestão que trouxe o diferencial, né? Está trazendo o diferencial para a nossa cidade. É isso pelo qual eu consigo ver dessa forma. É um centro esportivo. Tem cultura lá também ou só parte esportiva? Cultura também, Tem nós temos um teatro lá também, tanto no Ariston, no SEAC Ariston, como também no SEAC Planalto. Quais são os pontos positivos e negativos da gestão Marcos Neves? Olha, o Marcos tem 2 pontos positivos pelo qual me deixa bem assim, feliz. E esse ponto positivo, ele vem chamando a minha atenção desde os primeiros dias de gestão, que foi em 2017. E aí o que acontece? É uma situação que, assim, vou tentar explicar de alguma forma. Na gestão passada, os vereadores ganhavam as eleições e ali daria um jeito de subir os suplentes, no caso, né? Licenciava os vereadores, os vereadores assumia ali as secretarias. Isso não acontece mais. Isso deu um up muito grande na cidade. Hoje o Marcos tem um perfil diferenciado nesse ponto. Ele escolheu pessoas técnicas para administrar a cidade juntamente com ele como seus secretários. E isso fez com que a cidade crescesse bastante, porque antes, nos anteriores, no caso, mandatos anteriores, fazia o seguinte: ganhava um vereador e o vereador não assumia. Quem assumia era o suplente, porque ele assumia a secretaria. E aí ficava aquela coisa, trabalhar para si próprio, ele não trabalhava para a população. Então, eu acredito que o Marcos acertou muito nesse ponto, né? O Marcos Neves acertou muito nesse ponto. E, inclusive, eu participei de uma secretaria chamada Infraestrutura, pelo qual o nosso secretário Alexandre Rodrigues, né? E ele fez um golaço nessa secretaria, não só na Secretaria de Infraestrutura, como também na Secretaria de Segurança Pública. Mesmo porque é uma pessoa super dinâmica, uma pessoa super para frente, uma pessoa amiga, pessoa que dá bons conselhos. Então, ele conseguiu fazer com que essas secretarias aparecessem, uma secretaria, no caso a infraestrutura, uma secretaria pequena, e fez um trabalho imenso na cidade, com uma cidade 100% LED. Isso simplesmente... Eu não vejo na cidade ao redor uma cidade com 100% LED. Iluminação das vias todas em... Iluminação pública. Hoje nós temos ali uma viela chamada, na minha comunidade, nós temos uma viela chamada Viela da Cobra, né? Viela da Cobra. E ali nós temos LED nessa Viela da Cobra, onde as pessoas saem 4 horas da manhã, não precisa mais acender a luz do seu celular para poder passar nas vias. Perfeito. Entendeu? E aí a pessoa sai para 4 horas da manhã e já percebe a dignidade ali. Ou seja, então, vielas pelo qual a gente não imaginava, e está lá com LED, entendeu? Labirintos. Então, é tudo coisas que você... E nós tínhamos, na época que eu trabalhava lá na infraestrutura, nós tínhamos um papel de
fiscalizar a empresa terceirizada. E ali nós fazíamos o trabalho, porque, olha, a empresa terceirizada, marcou, está lá da licitação, ganhou a licitação, precisa ser instalado 100 LEDs em tal lugar. Nós precisávamos ir lá ver se essas LEDs foi bem instalada, se foi instalada mesmo, se foi tudo que está tudo no contrato. Então, nós tínhamos esse trabalho de fiscalização. E o Alexandre, como supervisor, como secretário, ele foi muito assim, eficaz nesse ponto, né? De dar suporte para nós irmos fiscalizarmos. Outro ponto também que o Marcos... Isso aí foi um dos pontos. Escolher secretários técnicos para administrar a cidade, juntamente com ele, com a supervisão do prefeito, Marcos Neves. Isso aí foi um golaço do Marcos Neves. O outro golaço do Marcos Neves foi fazer o diferencial. Qual que é o diferencial? O diferencial é fazer esses, como já te disse aí, o SEAC. Para fazer isso, precisa de verba, precisa de condições. E o que ele fez? Ele foi atrás de parcerias. Isso eu nunca vi na cidade. Ele foi atrás de parcerias, essas parcerias a nível estaduais e federais. E foi, assim, maravilhoso. Pelo qual essas pessoas pelo qual ele foi atrás, deu todo o apoio que ele precisava e está até hoje. Ele foi deputado estadual, né? Então ele sabe os caminhos também, né? Ajuda bastante, né? E aprendeu bem, mesmo porque a pessoa que não acreditava logo em 2016, lá, que antes na época da eleição, não acreditava nisso. E nem, a pessoa pensava assim, vamos perder um deputado se o Marcos for eleito. Mas, no entanto, nós não perdemos, nós ganhamos, né? Ganhamos vários deputados, nós temos aí em torno de, mais ou menos em torno de uns 20, ou se não for mais, deputados que é parceiro de Carapicuíba através da influência do Marcos Neves. E ele apoiou o Tarcísio de Freitas também, né, para governador. Sim, no segundo turno. Aí o que acontece? Mas as pessoas falam assim, Fabiano, mas um deputado estadual no município é importante também, né? Tem sua importância. Mas o cara ele desenvolveu uma técnica ali de trazer uma gestão apoiada por deputados estaduais e federais. O deputado federais traz as suas emendas e estaduais também, né? É porque o recurso de Carapicuíba é bem pequeno, né? O orçamento é bem pequeno, bem chuto, né? E foi o diferencial, porque nas outras gestões, por que hoje o atual mandato é diferenciado dos outros para melhor? Porque nos outros falava a população pensava assim, não tem verba, então tá bom, não tem verba e vamos aceitar, não tem verba. Beleza. Mas só que quando chegou a gestão atual, mesmo não tendo verba e fez tudo que está fazendo, eu falei assim, poxa vida, então onde está o erro? Então está na administração. E ideias, né? Ideias mirabolantes, ideias que plausível, né? Que foi o caso dessas ideias pela qual o nosso prefeito está desenvolvendo, e isso que está fazendo a diferença. Alguma pergunta? Você especificou bem a questão de infraestruturas, mas assim, a questão da educação, a questão também na área de saúde, como ficou dentro do município de Carapicuíba? Olha, que são pontos chaves também, né? Pontos positivos. A gente vê que mesmo essa questão da iluminação, de criar toda uma questão de segurança junto aos bairros e vielas, eu vejo que essa questão sempre de saúde, educação, sempre também fica no primórdio, ali, né? Na necessidade do munícipe. Sim. Precisa muito ainda acontecer coisas boas ainda, mas o que tem acontecido tem dado o suporte necessário para nossas crianças, que é tão importante para nós. O bem-estar dela em uma escola, o bem-estar dela em uma creche e assim por diante. A demanda da creche está diminuindo graduadamente. As últimas inaugurações que o prefeito fez foi também muito boas, que foi ali mesmo, aquela ali no Marilu, que atende as nossas necessidades ali, no Marilu. Eu não vou lembrar o nome exatamente da creche, mas foi inaugurada uma grande creche ali, uma grande escola do EMEI. Então, eu tenho certeza que,
precisa fazer mais. Sim. Mas o que ele tem feito, ele foi feito com muita assim, responsabilidade. Na época, a secretária Lilian, né, na época, hoje não mais, mas na época ela fez um trabalho muito assim, técnico nessa área. E a fila, uma coisa que eu venho percebendo, eu como líder comunitário, eu sempre peço para secretários, né? Secretário, eu sou um cara pidão, eu sou muito pidão. Não sei se vocês... lá o pessoal me chama de pidão mesmo, porque eu gosto de pedir, mesmo porque nunca para mim, sempre para o próximo. Sim. Sempre para o próximo. Acho que o líder comunitário, ele focar nisso, ele vai para frente. Entendeu? Então eu sempre pedia vagas de creche para um, para outro. E teve um momento que eu pedi para a Lilian, né, na época. E ali eu vi o quanto é a responsabilidade de um sistema de fila, né? Ou seja, aí eu fui me aprofundar e gostei disso, mesmo porque existe uma fila, né? Existe uma fila de creches e essas filas estão se findando mediante as inaugurações. E isso que é o diferencial da educação hoje. Inaugurações de creches para poder tirar essa fila da frente. E tem conseguido. Bom. Esses empreendimentos mais focados na questão do esporte, no trabalho com a cultura, eu espero que isso só venha aumentar dentro do município. Nós, né? temos ali, você falou há pouco tempo da saúde, nós temos ali em torno de 12 UBSs, foram reconstruídas, algumas construídas e algumas reformas em 11, né? Ou seja, já ajudou bastante, né? Agora tem uma certa UBS, que é do Vila Helena, pela qual é a comunidade pela qual eu participo, que a gente está aí lutando para que nos próximos meses a gente conseguir, diante do prefeito, uma atenção especial para essa creche. Tem o hospital municipal também, né? Que fica ali em cima, próximo das Coabs. Não, ali não é municipal, ali é estadual. É estadual? É estadual, ali é o geral. Geral. Ali é o geral. Então, nossas OBS estão bem assistidas e agora, acabando essas 11 que eles estão ali dando atenção, eu creio que agora a atenção toda vai ser colocada para a UBS Vila Helena, mesmo porque ela precisa, a UBS Vila Helena precisa de uma dignidade e eu tenho certeza que o prefeito vai estar olhando nos próximos meses para ela. Agora a pergunta que não quer calar. Sim. Nós tivemos recentemente aí uma disputa bem polarizada entre Bolsonaro e Lula. E isso causou, evidentemente, muita rachadura nas famílias, nas entidades, até no meio religioso. Sim. E eu queria te fazer a pergunta, e obviamente que as pessoas que nos assistem agora querem saber, na campanha polarizada Lula-Bolsonaro, quem que o Fabiano Lopes apoiou, quais são as suas convicções? Você acredita que o governo Lula é o ideal para o Brasil? Ou você acredita que o Bolsonaro deveria continuar como presidente do Brasil? Qual que é o seu posicionamento político a nível nacional? A nível nacional, tá. Olha, eu senti uma hostilidade muito grande nessa última campanha a nível nacional. Estava tendo muitas situações inusitadas, até de perca de vidas, acontecendo durante a campanha. Exatamente. Entendeu? Então foi muito... Então eu vendo toda essa situação, eu preferi ficar neutro. Eu fiquei neutro na época da campanha. Não divulguei o meu voto nem de um lado e nem para o outro. Entendeu? Então, mesmo porque, se eu divulgasse um lado, eu perdi o outro. Porque a população se identificou como se fosse assim, ou um ou outro. Então, já que não existe um ou outro nessa posição, eu fiquei muro. Eu não divulguei a minha postura a nível presidente. Nenhum dos dois agradou? Não teve nenhum posicionamento com relação a isso? Assim, pelo menos alguma convicção? Olha, os dois tinham pontos positivos. Os dois tinham pontos positivos e também tinham pontos negativos. Então, eu preferi ficar neutro nisso e eu me senti mais confortável mediante tanta hostilidade que estava acontecendo ao redor dessa campanha, que foi um pouco meio que hostil. Então eu fiquei neutro. Agora, Lula ganhou, você vai perguntar aí, né? Sim. O Lula ganhou, ótimo, se ganhou, bem, agora temos que
torcer para que ele acerte, né? Porque se ele errar, quem sofre é nós aqui embaixo, né? Não tenho dúvida. E você, Júlio, você acha que o governo atual vai dar certo? Você acha que vai corroborar com as expectativas do povo? Eu, honestamente, eu não tenho essa visão. Infelizmente, eu gostaria de ter essa perspectiva de vocês. E eu não estou dizendo aqui porque sou de direita e de esquerda, não. Eu sempre vou colocar isso. Eu tenho um histórico de 8 anos desse atual candidato que não me traz favoritismo. E para ser honesto, assim, o primeiro mandato, os 2 primeiros anos, a gente ainda conseguiu enxergar algumas situações extremamente positivas junto ao Brasil. Sim, sim. E depois disso, infelizmente, né, eu sempre vou lembrar do nosso vereador aqui que esteve conosco, né, o Marcos Arruda. O Arruda, e ele fala isso. Nós literalmente elegemos um ex-presidiário. E eu não tenho mínimo problema de dizer isso. Não. E, lamentavelmente, essa é a situação de agora. Né? E fico ainda um pouco mais preocupado, dentro agora da circunstância do nosso Senado, né? Tendo a reeleição de um presidente de Câmara do Senado que, literalmente, 4 anos atrás, engavetou tudo. E até comentamos isso ontem. Sim. Literalmente, o nosso Senado, o Senado vai virar o quê? Uma sessão de arquivamento de processos e de situações que possam vir a colaborar com a nação. Eu não estou aqui pensando em governador, prefeito, senador, deputado. Não, a minha visão, desde o momento em que eu sentei nessa cadeira e tento a cada dia transmitir e ser bem transparente nisso, é a minha preocupação com a nação dentro do seu todo. E isso é extremamente, para mim, preocupante. Quero piamente estar equivocado, Roberto. Quero estar piamente equivocado sobre essa minha observação. E se realmente estiver, perante essa câmera que me filma, eu literalmente vou ler. Eu estava literalmente equivocado. Mas até o presente momento, dentro de um histórico do que nós temos acompanhado, eu não consigo buscar esse fio de esperança. Né? Entendi. O Ministério Público pede prisão de Siqueira, né, o Siqueira Júnior, e pagamento de multa por racismo. Eu vou falar com nossos amigos internautas, telespectadores que nos acompanham agora. Eu vou ler aqui a matéria e vou pedir para que depois a gente comente a respeito disso. O Ministério Público Federal da Paraíba entrou com uma ação penal contra o apresentador José Siqueira Barros Júnior, conhecido como Siqueira Júnior. O Ministério Público Federal pede a prisão do jornalista e pagamento de multa por crime de racismo. O processo está relacionado ao episódio ocorrido em junho de 2018, quando Siqueira era apresentador do Cidade em Ação, exibido na TV Arapuã, afiliada da Rede TV na Paraíba. Na época, Siqueira deu declarações que estão sendo classificadas como racistas e misóginas contra uma mulher que foi presa pelo Estado. A ação diz que o comunicador teria passado dos limites da liberdade de expressão. Abre aspas. Vamos lá. Por incitar inflama de ódio com atos de discriminação por gênero, preconceito, exclusão e estigmatização da coletividade feminina, violentando, acima de tudo, a dignidade da pessoa humana, fecha aspas. Segundo a resolução, Siqueira teria praticado o crime por discriminar a prática de preconceito racial e gênero por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, cuja pena é de reclusão de 2 anos a 5 anos e multa. A ação pede pena privativa de liberdade e multa, além de fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais coletivos. Você acredita que a liberdade de expressão ela tem um determinado limite, Fabiano? Você acha que algumas pessoas passam do limite quando tem um microfone, principalmente quando estão numa TV aberta, onde tem uma audiência significativa? Você acha que extrapola às vezes? E às vezes ele é uma pessoa que tem o humor muito característico na sua apresentação, faz piada, brinca, tira sarro. Você acha que às vezes esse tipo de situação pode extrapolar? Com certeza, com certeza. Acho que teve aí um excesso aí, né? Esse excesso tem que ser apurado de forma responsável e ver o que pode ser feito, né? Mesmo porque as pessoas têm que ter uma postura
aceitável diante das câmeras, diante do microfone, e não saindo falando coisa que, né, talvez não tenha tanta assim, necessidade, tanta importância. Mas se houve sim esse crime de racismo, ele tem que ser apurado e tem que ser responsabilizado. Júlio? Concordo, eu concordo plenamente. Nós, como jornalismo não temos que trazer uma opinião muito pessoal e crítica, não. Nós temos que trabalhar dentro de uma realidade. É por isso que sempre a vez que eu vou fazer alguma observação e trazer algum ponto direto junto a esse governo atual, eu tento trabalhar dentro da linha do que eu já tenho de história. Eu não quero trazer a minha opinião, não. Ao contrário, eu não devo. Né? Então, que se faça, literalmente, uma investigação bem apurada, dentro das regras, dentro das normas. E se a gente for pegar desse ponto de vista também sobre esse lado mais humorístico, que hoje em dia alguns repórteres... Vai dançar muita gente boa na televisão, viu? Porque, literalmente isso se tornou um hábito, né? O pessoal do Pânico. Até que hoje mudou, já mudou muito já mudaram muito. Né? Muitas vezes as coisas pegavam um pouco mais né? Naquele momento, inclusive nós até comentamos agora, acho que foi no segundo programa, ele de crítico assíduo dentro do processo da eleição junto à esquerda, agora se mostra mais a favor e não sei se está colocando panos quentes, qual que é uma questão de dizer, olha, a intenção não era magoar, mas a questão é a forma que está sendo dita. E eu espero também, Carlos, só para te passar logo a palavra, é que da mesma forma que isso seja investigado, mais uma vez eu vou colocar, que isso não vá para um caminho caças às bruxas. Porque eu sempre vou tocar nesse ponto, nós estamos vivendo um momento no país em que as pessoas estão à flor da pele em todos os sentidos. E isso se tornou algo muito agravante. Como você comentou ontem, um cidadão brasileiro jogou gasolina no povo e ateou fogo. Faleceu. Então, em frente ao Planalto. Em protesto ao Alexandre de Moraes. Então você está vendo, coisa que a gente nunca imaginava que poderia acontecer dentro os extremos, né? Então, então essas coisas têm que ser trabalhadas literalmente dentro das regras, com pessoas sóbrias, pessoas capacitadas para a investigação e que, por mais que possam ter os seus pontos de vista, possam deixar isso de lado para que as coisas ocorram literalmente do ponto de vista clínico de uma investigação. Sim. Né? Bom, eu queria falar sobre um outro assunto. Você que está nos assistindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela reciprocidade, pela confiança. O que eu peço é que você compartilhe. Temos mais assuntos para debater, agradecendo a presença aqui do nosso querido Fabiano Lopes, nosso convidado de hoje, líder comunitário, suplente em Carapicuíba. E um grande abraço a todo o povo de Carapicuíba, aqui da região oeste de São Paulo, que nos assiste nesse momento. Vamos entrar em outro tema, também polêmico, né, porque a gente sabe que, da mesma forma que ficou polarizada a eleição para presidente do Brasil, nós tivemos muitos embates envolvendo o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, Jair Bolsonaro, na ocasião. E o Gilmar Mendes soltou uma aqui, eu vou ler para vocês agora, feitas pelo senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, sobre uma suposta tentativa golpista, mostra que o Brasil estava sendo governado por gente do porão. Isso a fala do ministro. Na quinta-feira, dia 2, Duval declarou ter participado de uma reunião com o então deputado federal Daniel Silveira, do PRTB do Rio de Janeiro, e o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Lembrando que Daniel Silveira está preso. Durante a suposta conversa, teria sido proposto um plano contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre, estava sendo governado por um agente do porão, diz o ministro, né? Vamos esperar o resultado das investigações, mas essas pessoas se comunicaram, avaliou, né? E se comunicam até hoje. Isso que resulta quando vemos nominata desses personagens, que mostra que temos que ter preocupação até na preservação da integridade física, completou Mendes, destacando que houve avanço na escala da degradação política. Bom, todos nós sabemos que o Gilmar Mendes, assim como o Barroso, o próprio Alexandre de Moraes, o Toffoli, né, tiveram vários embates com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com alguns deputados da direita. Isso se tornou notório, essa rivalidade envolvendo o Supremo Tribunal Federal. A população daquela que apoiava o Bolsonaro se manifestou nas ruas, pedindo inclusive
diversas vezes, né, para que o Supremo Tribunal Federal tivesse o impeachment de alguns ministros. Você acredita que esse comentário do Gilmar Mendes, ele é mais partidário ou ele é um comentário mais incisivo de uma pessoa que teve esse embate pessoal com o pessoal da direita e está tentando de alguma forma, devido aos fatos ocorridos, na invasão lá do parlamento, né, do dia 8, toda aquela situação que envolveu, você acha que é mais pessoal ou ele está sendo mais plural? Ver aquela situação, tudo que acontece agora. Então, é uma situação que já aconteceu. Se tiver de punir, pune quem está lá na posição lá, dá um jeito de punir, mas vamos seguir a frente do interesse do nosso país. E esquecer um pouco esse tema sabe, diz que a população está sendo oprimida por esse assunto. A Globo então, ela colocou de uma forma tão grande que só fala disso. Só fala nisso. Vamos tirar um pouco desse peso, esse Duval, né? Ele falou isso, Marcos Duval. Por que ele falou isso? Por que só veio agora isso aí à tona? Então tem situação assim que você olha assim, puxa vida, agora vai pegar agora a semana toda um tema. E aí esquece de trabalhar, de ver o que está acontecendo, o que foi feito do atual mandato até agora, o qual é para hoje, não quer para amanhã, não quer para. Você entendeu? A situação do país está tão difícil, que precisamos resolver a questão hoje. E para isso acontecer, precisamos esquecer o passado. Tudo bem que não é tão passado, é um passado presente, vamos dizer assim. Mas só que chega do tema, né? É um tema muito hostil, já se tornou muito hostil. A mídia fez com que se tornasse isso. Júlio? Claro. E a questão da CPI, se vai ser colocada pelo Senado, se isso vai ser levado à frente para uma melhor análise do que já foi conseguido constatar, eu acho que vai trazer essa realidade. Porém, eu gosto de lembrar que tinha ali eram pessoas, né? Eram famílias, eram pais, mães, avós, trabalhadores. Isso está extremamente explícito dentro da sociedade. Infelizmente, não tem sido colocado dessa forma. Sobre a questão do Gilmar, olha, eu prefiro nem entrar dentro do mérito da situação. Tá? Quem é Gilmar para falar do governo que passou? Né? E agora ficou muito fácil, muito cômodo para o STF colocar suas pautas de uma forma literalmente aberta, livre, e trazer suas opiniões, sendo elas apenas uma observação ou uma colocação grossa e rústica. Então isso ficou muito claro e muito fácil nesse exato momento, dentro da atual conjuntura do dia 1º de janeiro para cá. E em terceiro lugar, até o que o Fabiano falou, essa questão de estar se preocupando com o que deve ser feito e como deve ser feito, lembrando de uma sociedade e da situação que nós iniciamos a estar passando, até o presente momento, na minha opinião, eu deixo isso muito bem claro, fica a desejar 100%. Né? Eu gostaria mais uma vez de lembrar, desculpa, eu fico tocando nessa tecla toda vez, eu não quero ser literalmente chato, mas é assim, nós temos 7 bilhões para uma lei Rouanet, mas literalmente não temos dinheiro para melhorar o salário mínimo do brasileiro, que precisa na atual conjuntura do que nós estamos passando. Fabiano, nós recebemos aqui, no penúltimo programa, o ex-deputado, quem sabe um dia, né, o Arruda, o ex-vereador aqui da cidade de Osasco, Marcos Arruda, ele foi muito incisivo. Ele falou, eu votei no Bolsonaro, tentei convencer as minhas filhas a votar no Bolsonaro, mas o Bolsonaro perdeu para um ex-presidiário, então ele é burro, fecha aspas. Você acredita que o Bolsonaro, ele perdeu para ele mesmo? Você acredita que as falas do Bolsonaro prejudicou de alguma forma o convencimento de uma parte da sociedade no que diz respeito à governabilidade, a ouvir as outras partes que talvez algumas pessoas o questionam, falam, você deveria ter assistido melhor e tal. E aí uma outra questão, você acredita que os 3 poderes, poder judiciário, né, o poder legislativo e o executivo, a Constituição diz isso, que eles têm que caminhar harmonicamente, tem que ter respeito entre as partes. O que o governo Lula está fazendo agora, inclusive na última eleição para o Senado, foi
tentar, né, de alguma forma, uma tentação, até comentei aqui, uma tentação de oferecer cargos. No segundo né, escalão, né? Exatamente. Para que essas pessoas votassem no Rodrigo Pacheco, para que pautas mais à direita não fossem encabeçadas, provavelmente, pelo Rogério Marinho, se fosse o presidente do Senado. Então você, na sua convicção, na sua opinião, o Bolsonaro, junto com os seus aliados, os seus deputados, acabaram de uma certa forma não conseguindo passar tudo aquilo que o governo fez de bom para a sociedade, que foram muitas coisas, evidentemente, mas faltou interlocução, faltou, de alguma forma, alcançar essas pessoas que eram metralhadas todos os dias pela própria imprensa, que o Bolsonaro também comprou uma briga, principalmente com a Globo, né, que não publicou sequer uma vírgula das obras que foram realizadas do governo, por acreditar que ele acabou praticando, vamos dizer assim, de certa forma, um governo mais centralizado, fechado e sem o apoio que a imprensa historicamente recebia do ponto de vista publicitário, de verbas, né, que ele mesmo falou que a mamata acabou. Levou para o lado pessoal. Então, tudo isso corroborou para que ele perdesse a eleição, ou você acha que isso não tem absolutamente nada a ver? O fato de ele ter falado muitas coisas, aconteceu muita coisa durante esses 4 anos de mandato, né? E coisas boas e também coisas ruins também aconteceram, né? Então, esse último debate que ele teve diretamente de cara com Lula foi um debate decisivo. E ali ele falou coisas que não deveria ter falado. Eu conversei com isso lá fora no bastidores. Por exemplo, o que você acha que no debate ele falou que impactou na decisão do eleitor? O povo ele gosta muito assim de apontar dedo, assim, no geral, né? Eles veem um lado positivo e também veem o lado negativo. E um lado negativo que o Bolsonaro deixou no debate foi se declarar cristão, porém tem os seus desconfortos ali, falando palavrão, essas coisas desse sentido. E o mínimo detalhe faz a diferença. E isso é um detalhe que ninguém percebe, mas ele falou lá no seu debate. Então eu acho que o Bolsonaro perdeu ali, no debate. Você acha que o debate foi decisivo para que o eleitor tomasse uma decisão? Foi porque a gente não sabia se a enquete lá que fala, como é, que o Globo, a pesquisa, não sabia se a pesquisa era certa, porque a Globo falava uma coisa e a outra emissora falava outra, e a gente não sabia. Então, quer dizer, a população em si, ela foi para o último debate, vamos não estudou nada, entendeu? Porque vai para a Globo, está lá um número, vai para o SBT, está outro número, vai para a Band, está outro número. Então, ou seja, quem vai acreditar? Júlio, tudo isso que eu falei, tenta de alguma forma explicar para o povo que está nos assistindo. O Bolsonaro teve falhas, evidentemente, teve acertos. Todos teve, né? Todos teve. Sim, eu me lembro muito bem de Fernando Henrique Cardoso chamando o aposentado de vagabundo. Eu me lembro claramente disso. Foi onde que o Lula ganhou a sua primeira eleição. Eu conheci muito aposentado vizinho de meu finado, saudoso pai, que literalmente não votou em Fernando Henrique na época. Ofensa. Porque ele simplesmente chamou um aposentado, um cara que trabalhou a vida toda, um senhor que tem o seu direito de descanso e de remuneração, de vagabundo. Então, assim, desculpa, Fabiano, é só a minha opinião, tá? Não. Mas eu acho que as pessoas hoje em dia, e a gente vai colocar essa colocação agora que está na mídia, o pessoal se tornou muito Nutella, gente. Qualquer coisinha está se chorando, se machucando. É verdade. A gente furava o pé com um prego, ia lá, arrancava o prego, passava um pedaço de pano velho dentro de casa no pé e continuava jogando bola. Chegava em casa pela metade, no outro dia estava enfaixado na rua brincando. É verdade. Então, assim, tudo hoje é motivo para dodói. Você me desculpa. Assim, agora entrando nessa questão direta, sobre Bolsonaro ter perdido. Assim, cara, eu vi 2 milhões, 1,5 milhão de motocicletas com um homem no meio de uma rodovia. E não foi só num lugar de São Paulo, não. Foi pelo Brasil. Era um lugar, era 2 milhões, o outro aqui foi 2 milhões, lá em Goiás vai ser 2,5 milhões, lá no Distrito Federal vai ser 3 milhões. Você está me entendendo? E agora vamos levar assim, nós tivemos só em Brasília, dia 8 de janeiro, 8 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro. Então, literalmente, chegar e falar que ele literalmente perdeu as eleições por causa de um número ou outro, você me desculpa. Mas ainda tem muito, assim, na minha pequena opinião, acho que tem muita coisa a ser analisada,
questionada e buscado a fundo para que isso venha às claras, né, e as transparências para a nossa sociedade. Que tanto que votou na esquerda como votou na direita. Eu não estou aqui apoiando o Bolsonaro, não. Eu estou trazendo uma realidade, mais uma vez eu pego o cotidiano, a história, o que eu tenho como informação, até da Rede Globo que passou, do que nós estamos falando. E mais uma vez eu gosto de lembrar isso, e já toquei isso acho que em 3 ou 2 programas aqui, o Senado americano, com o apoio do Trump, querem trazer o FBI para analisar literalmente o que ocorreu dentro dessas eleições e por que se tornou tão ríspida, como você mesmo disse, Fabiano, e tão cheia de choques dos dois lados. Eu acho que seria até muito importante isso, essa questão. Sabe? A gente precisa trazer realmente pontos que venham nos trazer esclarecimentos. O Marcos Duval, hoje cedo, já mudou totalmente a fala dele. Sim. Eu estava ouvindo e falei, mas ontem à tarde, no meio de uma coletiva, fala uma coisa e hoje já mudou. E ainda tinha comentado, gente, vamos esperar as provas, as situações verídicas chegarem a nós. Porque é muito fácil eu ficar aqui na frente do microfone falando um monte de coisa que não tem base. Por isso que eu sempre digo, eu trago da história do que ocorreu dentro desse meio tempo, em que todos os meios de comunicação se informaram para trazer a minha opinião. Eu não quero dar a minha opinião, eu quero trazer simplesmente um respaldo sobre o que eu sou questionado aqui. Então, assim, ontem eu falei, gente, vamos esperar que as provas apareçam, que as coisas sejam trazidas dentro da sua veracidade, da sua clareza, realmente da firmeza. Porque falar no microfone, como eu estou falando agora, é muito fácil, Roberto. Eu queria agradecer a paciência, né, e, sobretudo, a reciprocidade com que você, que está do outro lado, está acompanhando agora. Eu peço humildemente, siga as nossas plataformas digitais. Você que está assistindo por qualquer página, curta, comente, compartilhe. Né? Entra no nosso canal no YouTube lá também e siga @RCTV News, Rede Smart de Comunicação, as nossas afiliadas, 196 países conectados conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu queria entrar mais um assunto, e esse referente ao Poder Judiciário, porque está repercutindo bastante o que está acontecendo ainda sobre essa questão que o Júlio citou muito bem, sobre o Marcos Duval. Né? Operação Tabajara. Diz Moraes sobre tentativa de golpe citada por Marcos Duval. Ainda sobre esse assunto. Convidado a palestrar no Lide Brasil, conferência nesta sexta-feira, dia 13, em Lisboa, Alexandre de Moraes confirmou as informações sobre o encontro que teve com o senador Marcos Duval do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar apontou a existência de um plano de teor golpista ocorrido em reunião com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira para gravar o ministro e usar o material em eventual golpe de Estado. Ele solicitou uma audiência, recebia o senador no Salão Branco, atrás do plenário do STF. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria participado da reunião com o presidente da República e que a ideia genial que tiveram foi colocar a escuta no senador para que o senador pudesse me gravar e, a partir dessa gravação, pudesse solicitar a minha retirada da relatoria dos inquéritos, disse Moraes. Para ele, o caso revelou o desespero de um ato golpista, um suposto. Eu perguntei ao senador se ele colocaria no papel o que ele havia me dito, que eu tomaria o depoimento dele na hora. Ele disse que era uma questão de inteligência e não poderia confirmar. Prosseguiu. Bom, é um assunto muitíssimo delicado. Como o Júlio disse muito bem, existem muitas controvérsias. Uma hora ele fala uma coisa, depois ele desmente, depois ele volta atrás. Uma hora que ele vai renunciar, depois volta. Não, vou continuar. Na coletiva ficou muito contraditório. E essas informações, por que nós estamos trazendo aqui para o programa? Porque elas são importantes, porque vai definir o futuro, inclusive, do senador. E um senador saindo pode comprometer o próprio Senado. É um a menos. Fabiano Lopes, o que você acha da situação? O Marcos Duval fala a verdade, ele se contradiz o tempo todo. O ministro Alexandre de Moraes está confirmando que teve esse contato com ele, que estavam articulando ali um suposto golpe contra o próprio Alexandre de Moraes, que poderia ser preso também. Você acredita nessas informações? Elas têm, de alguma forma, alguma veracidade?
Ou tudo isso que está sendo plantado é para, de alguma forma, desconstruir ou penalizar de uma vez por todos aqueles que corroboraram por esse ato que aconteceu, que até hoje está sendo comentado? É uma situação inusitada, viu? Um senador levantar uma afirmação dessa. Ele não leva uma tese, não, ele coloca como afirmação. Diante de câmaras, diante da rede nacionais, mundiais, muitas vezes. Então, quer dizer, é inusitado, viu? Então tem que ser. E aí a confirmação ainda do Alexandre de Moraes. Então tem que ser bem apurado isso aí, mesmo porque é alto escalão, né? Sim, sem dúvida. E você, Júlio, você acha que o Durval ele está falando a verdade ou ele está sendo pressionado nesse momento agora, uma vez que ele mostrou fragilidade na sua fala, no seu discurso? Essa fragilidade dá, evidentemente, uma certa razão, entre aspas, né, para que a justiça, de alguma forma, peça os esclarecimentos. Porque até agora ninguém sabe qual que é a verdade, né? Vou colocar 3 situações aqui. Primeiro, vou lembrar do meu finado pai, mais uma vez, você fala assim, aprende a prova dos 9, você resolve muita coisa na sua vida. O famoso 9 horas. Então, assim, traz a situação dentro de uma realidade verídica, que vai ser bem mais prático, bem sensato. Isso se resolve em questão de pouco tempo. A segunda questão é sobre a fala do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que deram a oportunidade ao oportunista. Só isso. Acabou. São situações que a gente percebe que tem muita coisa para ser ainda discutida, analisada. Nós estamos vivendo ainda o início do governo do Lula, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. Os ministérios estão sendo montados ainda, tem muitas figuras políticas que podem compor esse governo, por conta, evidentemente, dos acordos que foram realizados antes. Então, existe todo um preparo para que esse governo possa definitivamente dar respostas ao povo brasileiro. Essas pautas que estão sendo discutidas, evidentemente, traz à tona problemas pontuais, ainda se referindo ao golpe. Como o Fabiano mesmo disse aqui, tudo isso está acontecendo, envolve o Poder Judiciário e os personagens, sobretudo aqueles senadores, deputados que compõem o Parlamento brasileiro, ali no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, eles viram agora protagonistas. Eu estava observando a Câmara Federal, inclusive discursos de alguns que evidentemente têm o dom da oratória e gostam de se manifestar, o próprio Nicolas Ferreira, os que já estavam lá no parlamento e foram reeleitos também. Eles estavam muito incisivos, já chamando o Lula, entre aspas, de ladrão, que não vai ter vida fácil, que nós vamos enfrentá-lo, que não vai ser bem assim, mas, evidentemente, tocando nesses assuntos polêmicos, né? Discurso duro, às vezes até preconceituoso, né? O que pode, evidentemente, trazer à tona até o pedido de cassação de alguns desses deputados. Eu vejo muito calor, muita emoção, ao invés de razão. Quando eu falei aqui no programa anterior que nós precisamos fiscalizar, nós comunicadores da imprensa e sobretudo os deputados eleitos, evidentemente aí mais à direita, a fiscalização é plausível, necessária e faz parte da nossa democracia e sobretudo do sistema em que o Brasil hoje tem, que é o sistema presidencialista, onde nós temos 3 poderes. E a fiscalização é mais do que pertinente. Ela é importante para que o Brasil tenha as claras, né? Ou seja um governo transparente. Mas eu percebo uma certa imaturidade de alguns deputados, já trazendo um discurso apelativo, duro, e que vai trazer transtornos para eles mesmos. Né? O próprio Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado do Brasil. Nicolas, você tem uma boa oratória, é um menino com bastante conhecimento, não tenho dúvida nenhuma disso. Você vai longe, mas tenha um certo cuidado no que fala, porque isso pode reverberar contra você mesmo, inclusive nas suas plataformas digitais, que você já perdeu algumas delas e conseguiu retomar. Então, tenha um pouquinho mais de cuidado, seja um agente fiscalizador, mas cuidado com as ofensas, porque isso pode trazer consequências inimagináveis, porque nós não queremos perder essa oposição que a gente entende que vai ser atuante nesse momento tão importante do governo. Então, Júlio, eu vejo o seguinte, fazer uma fiscalização, né, e você participar, evidentemente, de tudo que vai ser votado é importante. Mas tem que ter um certo equilíbrio. Coerência. Ele tem que agir como um bom político nesse momento, né? E eu concordo com a sua colocação. E assim, o Nicolas é novo, é um garoto. Sim, sim.
ainda está toda naquela sua, né, com os seus asteroides e estereotipos por dentro, aflamados, né? Então, assim, primeira oportunidade, ainda vai ter seus 8 anos aí. Então, nessa linha de trabalho, com certeza, eu espero que ele tenha pessoas ao lado dele que o oriente e o instrua, porque preparado ele está. O que ele precisa agora é aprender a trabalhar isso dentro daquela realidade, né, que o Senado passa. Mas eu acredito que ele vai sair muito bem. Né? E você, Lopes, como é que você vê a situação dos jovens parlamentares se excedendo um pouquinho? Eu vi lá eles, inclusive, com o celular na mão, né? Lula, ladrão, seu lugar na prisão, não sei o quê. Um discurso retórico, né? Um discurso de campanha. Hoje o Lula é presidente do Brasil e a palavra ladrão configura como crime, porque você está dizendo que ele é ladrão. Ele foi absolvido, entre aspas, de todos os crimes, mas ele hoje é o presidente do Brasil, tem a caneta e o judiciário está ali atento, vigilante, para qualquer ato. Apoiando. E apoiando. E apoiando 111%. Nós temos que ter uma postura muito assim, forte quando se trata dos jovens, porque os jovens tá tomando assim, uma postura boa em relação à política. E chega lá, toma uma atitude boa em relação à política, e chega lá, faz uma situação dessa, chamando o próprio presidente, que de fato é o nosso presidente, nós devemos respeito, de ladrão, ou seja, a responsabilidade também vai cair sobre ele. Mesmo porque eu não posso, em hipótese alguma, torcer contra o Lula. Eu já disse isso aqui, já disse para a população. Mesmo porque os jovens estão aqui para tomar uma postura porque tem que tomar essa postura. Não tem o que fazer. Então, eu me coloco na posição de um político jovem querendo fazer a diferença. A gente olha para uma população como a de Carapicuíba, é uma população, em certa forma, simples, é uma população, é uma cidade dormitório, como o pessoal chama. É verdade, uma cidade Uma dormitório. cidade dormitório, onde pessoas empresas saem da da cidade para cidade. trabalhar fora, para trazer o recurso para sua família. Então, ali precisamos de jovens, para poder fazer um trabalho legal, fazer um trabalho digno e para dar dignidade ao nosso povo brasileiro e principalmente para a nossa comunidade. Essa comunidade, eu falo, não é comunidade onde eu moro, é comunidade no geral, onde nós temos ali o privilégio de ver situações boas acontecendo e também situações ruins. Inclusive, eu quero pegar uma deixa em relação a isso, o recapeamento. Nós tivemos o privilégio de ter 1.200 ruas recapeadas no nosso município. Que bom. E isso foi, assim, uma situação inusitada para o nosso município. Vocês têm um shopping agora, né? Temos um shopping ali que deu dignidade ali ao local. E está reestruturando, porque na medida que eu passo por ali, Fabiano, eu vejo as mudanças que esse local está trazendo ali, toda a reestruturação ali, imobiliária. Parabéns. Parabenizo ali o Dr. João, né, o João Del Rey, que teve essa iniciativa, né? Ele deu um up naquela região que o pessoal não gostava muito de ir ali naquela região, porque aquela região meio que cheia de coisas. Tinha uma favela logo abaixo à direita, né? Não menosprezando o morador da favela. Estou dizendo a questão da situação local, da moradia. Instável. E quando chegou o shopping, deu um puff, sabe? Carapicuíba não tinha shopping, era motivo de chacota, Sim, eu lembro disso. Todo mundo vinha para Osasco, né? E ali com a parceria com o João, Tamboré. A parceria com o João Del Rey, juntamente com o nosso prefeito Marcos Neves, e trouxe ali um benefício enorme ali. E tem Giga já ali, cara. O Giga lá embaixo. Os nossos parques, foi tudo cercado ali. Ali não tinha paz. Um adolescente que ia jogar uma bola, que tinha ali um cara que tal, vivendo a vida promíscua, né? Promíscua. Ou seja, morador de agora rua, não, agora foi tudo cercado, tem entrada e tem saída. Você quando usa o recurso corretamente, quando a economia da cidade vai bem, tudo corrobora, tudo contribui para o bem. E eu quero aproveitar a oportunidade para a gente finalizar, porque o nosso tempo acabou. Passou rapidinho, né? Passou rápido, né? Passou muito rápido. Caramba, a produção já me disse que eu tenho poucos minutos, mas antes você vai ter tempo até de falar mais alguma coisinha referente a Carapicuíba, mas tem um dado importantíssimo agora, Brasil, que há muito tempo eu queria falar sobre isso, e a gente não tinha essa possibilidade. Mas olha só que interessante. Presta atenção, fala de economia agora. Brasil cresceu mais que China pela primeira vez em 42 anos, aponta FMI. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. De acordo com os cálculos do Fundo Monetário Internacional,
o FMI. A economia brasileira cresceu mais do que a China em 2022. Segundo estimativas divulgadas nesta terça-feira, dia 31, segunda maior economia do mundo teve alta de 3% no ano passado, enquanto a 10ª maior do mundo, o Brasil, expandiu 13,1%. Essa possibilidade já havia sido levantada no fim de setembro pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes, mas na ocasião foi desacreditada pela imprensa e por opositores. É importante lembrar que os dados do FMI são preliminares. Isso porque os dois países ainda não divulgaram oficialmente seus números para o Produto Interno Bruto, que é o PIB. Se os patamares apontados pelo fundo forem confirmados, terá sido a primeira vez que o Brasil cresceu mais do que o país asiático em 42 anos. Olha só que impressionante isso. A economia chinesa foi muito prejudicada em 2022 em meio a uma desaceleração econômica causada principalmente pelos seguidos e rigorosos lockdowns decretados pelo governo para conter a Covid-19. Essas medidas restritivas impactaram praticamente todos os setores da economia, desde venda de domésticos no comércio internacional. Já o Brasil foi beneficiado principalmente por seu desempenho no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período de 2021. Eu falei muito isso nas minhas lives e eu tenho certeza que muita gente vai lembrar. Houve expansão de 3,2% do PIB no período, com o setor do serviço puxando para a alta. A última vez que o Brasil cresceu mais do que a China foi em 1980. Eu tinha 4 anos de idade. O cenário de ambos os países era completamente diferente. O regime comunista era a 7ª maior economia do mundo, enquanto o Brasil era a 16ª, e os índices de crescimento naquele ano foram de 9,2% e 7,8% respectivamente. Essa informação é muito importante porque ela mostra, mais do que nunca, que o governo anterior não foi tão ruim assim, como muitos estão falando. Esse crescimento se deve principalmente ao nosso agronegócio, que alimentou 1/3 parte do mundo, e eu disse com muita ênfase, inclusive nas minhas lives, que foi fundamental, porque a China, para vocês terem uma ideia, ela não consegue, por meio da agricultura, produzir absolutamente nada. Você enfatizou isso ontem. 4% da alimentação da China vem do Brasil. Vem do Brasil. Comentou isso ontem. O ontem. Brasil é o maior fornecedor de frangos para a China, para vocês terem uma porco, ideia. Carne de porco, soja. Então o Brasil realmente cresceu justamente pela política pública adotada pelo governo anterior, que agora começa a dar resultado. E o Paulo Guedes disse isso em várias ocasiões, inclusive em palestras, que o Brasil vai crescer 10 vezes mais devido às ações que foram evidentemente realizadas no passado. Então, o comentário, 2 minutos para cada um, rapidinho. Você acredita que, a partir de agora, devido às políticas públicas adotadas, principalmente a economia, mesmo com o governo mais à esquerda, o Brasil vai continuar crescendo? As chances de crescimento, totalmente. Mesmo porque existiu lá atrás um trabalho mediante esse tema. Automaticamente tem que ser prosseguido, né? Exatamente. Tem que prosseguir. Essa era a minha fala. Para poder fazer o quê? Fazer um trabalho legal e aí, lá na frente, quem ganha? É nós brasileiros que ganhamos. É a minha fala. Minha fala, a Fabiana acabou de falar. Nós temos os resultados, prova aí que nós tivemos um governo extremamente sério e competente, em que profetizou os resultados que estão começando a aparecer. Porém, para que isso tenha a sua perpetuação e continuação nesses próximos 4 anos, vai unicamente ser responsabilidade do atual governo com os seus ministros. Só isso eu tenho a dizer. Não conseguimos fazer de um dia para o outro. Tem que ter um procedimento. É um processo. Tem que ter processo. Tudo tem que ter processo. Passou o bastão, continue o processo. Agora, a grande incógnita que nós ficamos é essa, né, Fabiano? Se ao passar esse suposto bastão, que eu espero que tenha sido passado, que possam ter a mesma sensibilidade, tem que ter. A mesma capacidade de dar essa continuação a esse processo. Tem que ter, mesmo porque é um dado que não veio do nada. É um dado que teve um processo para acontecer. Sim, mas eu digo isso nessa questão de... Eu acho que eles vão dar atenção, sim, para esses dados aí, né? e vão seguir. Porque... Olha, eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Antes de encerrar, nosso tempo já acabou, rapidinho, só deixar aqui alguns agradecimentos. A Nancy Nasser, minha querida amiga jornalista, Deus te abençoe. Obrigado
ela sempre compartilhando as nossas lives, dando print. Enfim, ela é uma pessoa maravilhosa e quero você aqui também, viu, Nancy? Em breve eu quero você comigo aqui, comentando os assuntos do Brasil e do mundo. Deus te abençoe, um grande beijo no coração. Queria mandar um grande abraço também para o Rafael Alves, que vai com certeza estar comigo em breve aqui. A Neta Julião. Neta, beijo no coração, minha querida. Eu quero te fazer um convite especial, daqui a pouquinho eu vou te falar com você também. Ao nosso querido Ribamar Silva, que está nos acompanhando, retornando de Brasília, junto com o Rogério, trazendo emendas para Osasco. Um grande abraço ao Ribamar, Silvio e toda a sua equipe, ao Marcos Arruda, ao Faisal Mente. E aqui na live, muitas pessoas interagiram conosco pela página da RCTV Interativa. E eu queria agradecer a todos vocês que interagiram, que compartilharam as informações. E é isso. A cada programa um assunto diferente, um convidado, quando é possível, porque às vezes não dá para casar a agenda, mas a gente estará sempre ao vivo aqui de segunda a sexta. Somente a sexta-feira que a gente tem um horário específico, um pouquinho mais cedo, às 14 horas. Hoje, então, um pouquinho mais tarde, mas sempre entre 14 e 15 horas estaremos ao vivo. E eu queria deixar os microfones abertos para que os nossos convidados aqui se despeçam e a gente retorne, evidentemente, amanhã, aliás, na segunda-feira, ao vivo e a cores. Muito obrigado ao nosso querido Fabiano Lopes pela participação e as portas estão sempre abertas. Obrigado pela oportunidade. Só queria ressaltar uma situação sobre, você falou primeiro suplente. Eu não sou o primeiro suplente do partido, né? Eu sou um dos suplentes, né, do partido MDB, pelo qual eu tive ali 1.381 votos. E ali eu tenho honrado a cada dia isso. E deixar um recado para a minha população de Carapicuíba, que estou à disposição. Aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Aquilo que eu não puder fazer, eu vou atrás de quem pode, para que nós possamos dar retorno, dar atenção para você, ser munícipe, você munícipe. E dizer que, parabenizar ali também a gestão Marcos Neves, pelo grande trabalho que está fazendo na cidade. Inclusive, eu ia até falar também do nosso Parque do Paturice, que era um parque considerado um parque só nas páginas policiais, assassinatos, mais assassinatos. Eu lembro muito bem. E hoje está lá cercado, dando dignidade para a nossa população. Então, isso é meio de agradecimento e ao trabalho do Marcos. E pedir não só agradecer, mas também pedir uma atenção especial para a Vila Helena, senhor Marcos Neves, para que nós possamos ali ter o êxito e continuar o trabalho, né? É um bairro que precisa de atenção, é um bairro que precisa de um up, de um fôlego, e é o que eu tenho feito. Teve um tempo aqui, uns 15 dias atrás, alguém me perguntou lá no Marilu, por que eu quero ser vereador no futuro, quem sabe? Que você ia me perguntar, mas acabou não me perguntando. Aí o que acontece? Aí eu passei e perguntei para a pessoa, olha ao redor. A pessoa olhou ao redor, o que você acha que está faltando aqui? Aí a pessoa falou assim, tudo. De fato está faltando tudo. Nós não temos uma creche, nós não temos ali um posto UBS digno para você chegar lá e resolver a questão, está lá na área que não é nossa, que é alugado. Nós não temos uma quadra. Aí você me pergunta por que eu quero ser vereador? Eu quero ser vereador para dar voz a esse povo. O povo precisa de uma voz. O povo precisa de um alento, precisa de um consolo. E eu, dentro desses 23 anos de líder comunitário, a gente percebe que líder comunitário só pede. E não é ouvido. Entendeu? Não é ouvido. Agora, um vereador, quando pede para um secretário, é imediato. Quando pede para um prefeito, é imediato. É essa a diferença. Então, já que o problema, para ser solucionado, precisa ser um vereador, eu me coloco à disposição. Perfeito. Muito bem. Obrigado, Julião. Estaremos juntos segunda-feira de novo? Em Deus. Ao vivo e a cores? Se o Eterno assim permitir. Fabiano, parabéns pelo seu trabalho. E espero que o Eterno conduza Amém. Você com força e sabedoria até Amém. esse momento do apogeu dos seus Amém. Alcances, tá? Parabéns, prefeito Marcos Neves, pelo trabalho, pela sua maravilhosa gestão feita aqui. Espero que, tendo a oportunidade de uma reeleição, você possa literalmente concluir e finalizar todo esse processo administrativo com 100% de exatidão e de uma mudança que Carapicuíba sempre precisou. Né? Como o Roberto aqui comentou,
algum tempo atrás, as pessoas usavam o nome da cidade de Carapicuíba para chacota e para piadas de mau gosto. E ali moram pessoas que trabalham, que têm sonhos, que têm projetos, que têm vontades. Eu acredito que o senhor vai conseguir trazer isso para a vida de todos. Espero que o senhor tenha todo o apoio da Câmara de Vereadores também, para que isso possa ocorrer de uma forma saudável e tranquila para todos. Que Deus muito o abençoe e lhe dê força e sabedoria também. Roberto, obrigado, viu, por tudo até aqui. Posso mandar um abraço para umas pessoas pelo qual a gente tem um carinho especial? Vamos lá. Em primeiro lugar, pela minha esposa, Renata Lopes, Aleve, meu filho, o Enzo Lopes. E minha mãe, que mandou uma mensagem tão bonita que eu mencionei aqui, né? E obrigado por tudo. E um abraço também para o Evandro, lá do PROCON, também para o Josias e para o nosso secretário de obras, que é o professor José Roberto, que tem desenvolvido um trabalho fantástico na cidade. Quando a cidade ela é uma cidade simples e populosa, o secretário de obras ele trabalha muito. Então ele tem desenvolvido um trabalho muito bom também, o professor José Roberto. Parabéns. E pelo prefeito também, tá bom? Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, queria agradecer a participação dos dois aqui, de todos vocês que nos assistem, mas antes de finalizar, eu queria fazer aqui a propaganda de um produto que tem revolucionado couro cabeludo de milhares de brasileiros e brasileiras, mulheres e homens que estão precisando. Fabiano já está interessado. Exatamente, vou até recomendar aqui para o nosso querido Fabiano Lopes, Cicê Tônico Capilar. Aqui você vai encontrar um tratamento que vai mudar a sua vida. A autoestima passa pelos cabelos, principalmente, e aqui tem componentes que vai trabalhar a oxigenação, o bulbo capilar e promover a você não só a oportunidade de rever e ter os seus cabelos de volta, mas principalmente melhorar a sua autoestima. De Carol Veloso, Dermosmédico, vou pedir ali o site, você pode acessar o site e evidentemente você vai ter todas as informações necessárias para reativar esse couro cabeludo. Calvície tem solução, é só você entrar no site, fazer o seu pedido agora e eu tenho certeza que você vai ter um tratamento plausível, eficaz e a sua autoestima vai voltar a ficar com certeza lá em cima. Está aqui a parte de dentro, né? Lindo, né? O frasco dele, maravilhoso. Com certeza esse frasco aqui, ele vai encantar a todos vocês, vai servir até, pode colocar até lá na sua estante como decoração, que coisa linda aqui, né? Deixaram realmente, capricharam. Parabéns aí, SC. Entre no site, faça sua encomenda e melhore a sua autoestima. Vai ficar cabeludo, bonito, topetudo, igual o bonitão aqui. Ó. É isso aí. Vamos seguir o conselho que eu tenho certeza que você vai estar muito bem. Gente, Deus abençoe. Obrigado à produção, obrigado Adriano, Pedro, Gabriel, a todos vocês que nos assistem. Deus abençoe a sua vida. Um ótimo final de semana. Estaremos juntos na próxima segunda, sempre ao vivo, com mais pautas, mais assuntos e convidados. A partir das 19 horas agora. A partir das 19 horas, estaremos ao vivo. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu. Deus abençoe a todos.